Olá, bem-vindos, Canal de Janos, mais uma vez na sua companhia, com mais um programa É Agora. E é agora porque vamos falar de associativismo. Na oportunidade, com Augusto Figueiredo, presidente e membro também da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio e Desportivas em termos nacionais, é do Conselho Nacional, por inerência, por fazer parte também da Federação das Coletividades de Cultura e Recreio e Desportivas do Distrito de Santarém. Bem-vindo, Augusto. Obrigado por teres unido este convite e para falar um pouco de associativismo. É sempre um gosto. Exato. Porque és um conversador. Nós também queremos evocar esta data do associativismo, 31 de maio, se não falha a memória. E, 31 de maio. Antes, porém, dizer que Nelson Fon está na moderação deste programa e Francisco Mendes na parte técnica um pouco mais distante hoje. Também lembrar que devem participar neste programa, depois de ser publicado, quer na página do Facebook, no YouTube ou no canal X também, plataforma que era o antigo Twitter. E com isto, então, estamos agora em condições de avançar para esta conversa com o Augusto Figueiredo, a propósito de também ser o Conselho Nacional da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio e Desporto. Este é um grande nome para um conjunto de federativo no associativismo das associações do movimento popular. O que é que podes dizer deste movimento que agora tem 100 anos, ou comemora 100 anos neste ano? Então, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar contigo no vosso programa, mas também de falar sobre uma paixão que é o movimento associativo de raiz popular. Sobre este movimento, que tem mais de 200 anos, é uma evidência da riqueza da criatividade das comunidades. Este movimento tem base muito inovadora. Isto é, aparece sempre para resolver problemas que nem o Estado, nem o indivíduo consegue responder. E faz de forma absolutamente única. Por isso é que ele incomoda tanto e resiste tanto. Ou seja, não tem como lógica o lucro, o dinheiro, não distribui o lucro obtido pelos indivíduos e resolve os problemas benévolo, com trabalho voluntário, benévolo e associando-se uns aos outros. Ou seja, este movimento, que acaba depois por ser integrado já neste século na economia social, é uma outra forma de ver o mundo e de procurar a felicidade. E é muito interessante que após e durante a Revolução Industrial, o liberalismo, o neoliberalismo, a ideologia reinante, não conseguia responder às questões da qualidade de vida, do bem-estar e do desenvolvimento integral do indivíduo. Então, o que aconteceu foi criarem-se associações. Começou até por serem associações para proteger na própria morte, depois no trabalho e depois na cultura, no desporto, no recreio e no lazer. De facto, o movimento associativo popular português é até um caso sui generis, porque ele mantém, na sua característica essencial, uma independência face a todos os poderes, quer ao poder político, quer ao poder religioso, quer a outros poderes partidários, etc., porque resulta muito da discussão e do trabalho individual e do trabalho coletivo, o que dá capacidade de resiliência que permite que, há mais de 200 anos, já passaram pelas monarquias, já passaram pelas napoleónicas, já passaram pela monarquia constitucional, já passou pela Primeira República, assistiu à sua queda, à Segunda República apareceu a ditadura fascista e o movimento associativo de raiz popular português lutou contra ele, contra a ditadura,
teve um papel muito importante na resistência e na construção do 25 de Abril, desponta de forma extraordinária como capacidade das comunidades e das populações de, no pós-25 de Abril, comemoramos agora 50 anos, e a nossa confederação tem 100 anos, dispara o número de coletividades de forma exponencial, pois vivemos momentos mais altos e mais baixos, mas sempre com a capacidade criadora de resolver os problemas que o Estado não resolve, nem o indivíduo resolve. E nestes 100 anos, para as novas associações, ou para as associações mais recentes, que sentido faz esta comemoração? Faz dois sentidos. O primeiro é não chegarmos aqui caídos do céu. Ou seja, há um percurso histórico que foi formando a identidade do movimento associativo de raiz popular e, ao contrário do que aquilo possa parecer, mesmo nos momentos mais difíceis, ainda agora se viu a pandemia, as coletividades responderam de forma muito diversa, mas responderam a uma exigência muitíssimo grande que foi colocada e aparecem cada vez mais novas coletividades. Ao contrário do que possa parecer, as coletividades estão inativas, mas têm estado a nascer, em média, 4 coletividades por dia, para responderem a necessidades que o Estado e o indivíduo não respondem. E ainda com porque há aqui uma obrigação que não aparece e que é necessário evidenciar, que é a Revolução do 25 de Abril foi de tal ordem revolucionária, no sentido de perspectivar outras formas de estar na vida, de procurar uma sociedade humana, de procurar a felicidade individual e a felicidade coletiva, que as coletividades, clubes e associações não são como o Estado Novo considerava aquela coisa. O dirigente associativo hoje não é um carola, é uma entidade constitucional. Ou seja, a nossa Constituição, a nossa Lei Mater, consagra em vários artigos que compete ao Estado assegurar o acesso a todos ao direito à cultura, à fruição cultural, à produção cultural, ao lazer e ao bem-estar, e à atividade física e ao desporto, em parceria com várias entidades, entre elas, artigo 73, parágrafo 3º da Constituição da República Portuguesa, em parceria com as coletividades, clubes e associações do país. Augusto, isso dá algum conjunto de tarefas e de ocupações do tempo livre dos dirigentes ou dos voluntários para fazer essas coisas. E isso não pode ser uma causa de afastamento para as associações? Atualmente, um dos grandes problemas, no nosso distrito, por exemplo, vamos falar em concreto, uma vez que tenho responsabilidades na Federação das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto do Distrito de Santarém, o nosso distrito tem 7% do território nacional. É o terceiro maior distrito. E tem vindo de década para década a perder população. No último censo, em 10 anos, perderam quase 30 mil habitantes. Os maiores pontos de despovoamento, a que agora alguns técnicos chamam de desertificação humana, da Europa, estão no nosso distrito. Mação, Sardual, Ferreira do Zezer, e agora ainda se aproxima uma desertificação na Chamusca e em Coruche. E quem é que sai? Não saem os idosos, não saem os com dificuldades, saem os jovens, que são os potenciais dirigentes das coletividades, que são a alma da vida dinâmica das coletividades. Há muitas coletividades no distrito em que os dirigentes vivem e trabalham em Lisboa. Uns só regressam ao fim de semana e outros vêm fazer a festa de ano.
porque a coletividade, a clube, a associação, é a identidade de cada localidade. É a identidade cultural, mas é também a identidade comunitária. E o problema é que tem que ir trabalhar para fora. E dos que lá ficam, os horários de trabalho, a precariedade, os baixos salários, a necessidade de ter 1 ou 2 empregos, mais do que um emprego, não dá grande disponibilidade para aquilo que seria necessário para as coletividades. Mas convém ter a noção desse património maior que constitui o poder associativo das comunidades e do país. Eu não sei se tens a noção, e os nossos ouvintes e telespectadores têm noção. Segundo a conta satélite do Instituto Nacional de Estatística, existem hoje 35.000 coletividades, clubes e associações em Portugal, que é a maior família da economia social. E a tal ordem que envolve perto de 500 mil de dirigentes voluntários e benévolos. Porque as coletividades têm uma particularidade maior do que uma empresa normal ou do Estado. É porque a maioria absoluta do trabalho é feito de forma benévola, é feita de forma voluntária, é feita de forma democrática, porque os órgãos têm que ser eleitos, sujeitos à transparência, ao rigor, para construírem um caminho decidido comumente. Ou seja, a dificuldade hoje que temos no movimento associativo não é uma dificuldade do movimento associativo popular. É uma dificuldade da própria sociedade que precariza a relação laboral, que diminui o tempo de ócio e aumenta o tempo do negócio e dificulta essa intervenção mais intensa. Mas é notório verificar que no distrito como no país, os maiores servidores sociais são coletividades, clubes e associações. E como há esta contradição entre o público e o privado, como a lógica não é uma lógica de negócio, mas sim uma lógica de ócio, o que acontece é que as coletividades estão sempre contra a maré. E as políticas que deviam ser consagradas e feitas conforme a Constituição diz, porque a Constituição diz que deve haver políticas públicas feitas com as coletividades, clubes e associações, com as entidades sem fins lucrativos, para se construírem, desenharem políticas públicas de discriminação positiva. Só que a sociedade liberal, a ideologia dominante, ainda agora quando foi a Troika, foi há uns anos, a Troika não acreditava que havia 450 mil dirigentes que trabalhavam em borla. Então tentaram e tentam ainda hoje fazer com que as coletividades, clubes e associações sejam empresas. Mas uma empresa não, numa lógica de o lucro, porque deve ter lucro, não reverte nem para mim, nem para o indivíduo, nem para distribuir. Deve para investir na propriedade social. Então, dificultam do ponto de vista administrativo, fiscal, com leis em que vêm coletividades da mais pequena à maior, como uma empresa, com gerentes, com responsabilidade de entregar documentos que, depois de bem exprimidos, verifica-se que são desajustados. Por isso é que a Confederação das Coletividades de Cultura, creio, nestes seus 100 anos, tem ao longo do tempo, exigido cada dia aos partidos políticos, à Assembleia da República, aos governos, que encontrem um sistema simplificado para as coletividades, clubes e associações. Está consagrado esse direito na Lei de Bases da Economia Social, que lhe deram 180 dias e já lá vão 16 anos. E não aplicaram. Porque as coletividades, ao contrário da mistificação que fazem,
tentam divulgar alguns que as coletividades, clubes e associações do movimento associativo popular são subsídio-dependentes, não há mentira maior. Ou seja, as coletividades, clubes e associações, para viverem e prestarem os seus serviços aos seus associados, só 10% é que têm no seu relatório de contas mais contribuições do Estado do que os seus associados e dirigentes arranjam. Portanto, não é verdade que as coletividades sejam subsídio-dependentes. Não chega a 10% dos 35.500 coletividades. Arranjam, como a gente sabe, arranjam para manter. Nós no distrito temos esses exemplos. Aí, ao pé de nós, ao pé da nossa freguesia, ao pé do nosso bairro, como é que se arranjam dinheiro para podermos ter ginástica, futebol, hóquei patins, natação, ou todas as outras, ténis de mesa, manutenção, recreio, as festas anuais, as festas de dias, as festas para crianças, os ATL, tudo isso é um contribuinte líquido, que é outra coisa que não querem reconhecer, e é uma luta que vamos continuar a desenvolver, que é os estudos feitos pela pela Faculdade de Economia do Porto, garantem, e os últimos, que as coletividades, clubes e associações, induzem no volume anual de negócios mais 2 mil milhões de euros. Para além de, como voluntários, que não cobram o seu esforço, o que não quer dizer que não existam técnicos pagos, pessoas pagas, não é nada disso que querem confundir. Uma coisa é as direções, outra coisa são os técnicos, os administrativos, os elementos necessários para a concretização do desidrato aprovado e que faz parte dos estatutos. Agora, que é necessário hoje aumentar a relação de pertença à Confederação. Porque estes 100 anos, o que é que estes 100 anos nos dizem? Uma coisa muito engraçada é que em 1924 já os pioneiros perceberam que sozinhos não iam a lado nenhum. Ou seja, que era preciso juntar as filarmónicas, as sociedades de instrução e recreio, as sociedades de música e dança, de bailado, de teatro, os animadores, que só juntando todos em objetivos comuns, que é criar condições para que, naquele tempo, fossem facultados os meios necessários para a concretização de uma vida melhor e de uma vida mais feliz. Porque quem é dirigente associativo, quem é associado de uma coletividade, quem participa na vida democrática de uma coletividade, é um cidadão mais interveniente, é um cidadão mais reivindicativo. Porque nas coletividades são espaços de indignação, de protesto, mas também são de construção de opinião, são construção de práticas de bem-estar, são de saúde, de intervenção na comunidade, de apoio ao mais frágil, de defesa do ambiente, de dinamizar a vida jovem. No Distrito de Santarém, nós temos cerca de 2.000 coletividades. 2.000 em 21 concelhos, 141 freguesias. Já foram 193. Pois a Lei Relvas arrebentou, agora já há uma recuperação, até para o ano ainda se pode, estão 189 no país para recuperarem, para renovarem esse património de subsidiariedade, onde o Estado mais próximo é a freguesia, e que foram amputadas dessa democracia participada. E onde muitos, no nosso distrito, em muitas terras, deixaram de ser freguesia. Deixou de haver posto a GNR. Já não há extensão de saúde. Já fecharam o primeiro ciclo. Já fechou a educação pré-escolar. Já não há cemitério aberto. Já não há o coveiro. A única coisa que há, como organismo social vivo, é a coletividade. É a coletividade que dá para a distribuição do pão. É lá que as pessoas se juntam para tomar pequeno almoço, saber das notícias novas e velhas. É lá que jogam as cartas. É lá que jogam a malha. É lá que jogam o dominó. É lá que recebem a carta do correio. Porque até isso acabou. A distribuição periódica de correio. São as coletividades como organismos vivos sociais que garantem a relação à terra e à sua identidade. E isso tem que ser valorizado.
quer com estatutos, o estatuto do dirigente associativo, quer também com simplexes legislativos, simplexes que não penalizem o dirigente associativo. Porque é que as políticas liberais, neoliberais, tentam fazer isso? Porque, para eles, para essa ideologia, vem a coletividade como associação, com esta lógica da procura de uma sociedade humana participada, onde cada um dá opinião, onde é a primeira vez que exercem a democracia. Veem isso como um perigo e veem isso como evitar um negócio. Ora, nada mais falso. As coletividades... E é isso que se está a comemorar... Deixa-me só terminar. As coletividades, clubes e associações são contribuintes líquidos do Orçamento Geral do Estado. E é isso que se comemora, perguntava eu, é isso que se comemora nestes 100 anos do associativismo em Portugal, a partir do associativismo organizado, a partir da Confederação Portuguesa. É isso que se comemora e é isso que se pretende para o futuro. Mas, se for assim, como das tuas palavras, é também essa a razão, ou há outras, para o Dia Nacional do Associativismo? O Dia Nacional do Ativismo aparece como uma luta quase de 80 anos. Porque a Assembleia da República decidiu, a 31 de maio, que o Dia Nacional das Coletividades seria o 31 de maio, por razões que têm a ver com a construção da Confederação, um órgão de cúpula que reúna a Confederação Portuguesa das Coletividades. É uma obra humana ímpar. Que as pessoas, porque a comunicação social não dá valor, por isso é que eu valorizo muito a tua e a vossa ideia de pôr a falar sobre o associativismo no Dia Nacional das Coletividades. Porque a obra feita por homens e mulheres ao longo de 100 anos são uma parte significativa de Portugal. São 100 anos da vida de Portugal. E esta construção humana é tal que quem vota a Confederação tem 38 estruturas descentralizadas. Tem como, sendo um órgão de cúpula, tem como base a coletividade. O voto para todos os órgãos é com base na coletividade e na sua representação. Bastam pagar uma cota de 5 euros por mês para ter um conjunto muito vasto de apoios. Por exemplo, quais são essas vantagens? Quais são as vantagens para poder participar ou participando na Confederação? Desde apoio jurídico, apoio contabilístico, apoio fiscal, redução dos direitos de autor, que são hoje, para quem tem uma coletividade e realiza espetáculos, são decisivos. Não só para os direitos de autor, mas também para a taxa da televisão e da rádio. Depois temos formação, porque a Confederação considera que para melhor dirigir é preciso formar. Então faculta horas, milhares de horas, como temos feito no Distrito de Santarém, em várias áreas, para formar dirigente associativo, dar competências ao dirigente nas áreas que entenderem, desde contabilidade, fiscalidade, como é que faço o relatório de atividades, como é que eu posso ter acesso a um jornal, um newsletter, como é que eu posso gerir um fecheiro de sócios, como aquilo que é as dificuldades colocadas ao dirigente, a Confederação tenta, ou em parceria ou em candidaturas, dotar os dirigentes associativos dessas competências. Mas mais, podemos ter o seguinte caso, como nós temos que melhor formar para melhor dirigir, pode acontecer até uma pessoa, um dirigente que queira tirar um curso superior. Até aí podemos ir, quer com o reconhecimento e validação das competências, quer na disponibilidade da Universidade Católica, do ISPA, do ISLA, do ISPA, da Faculdade do Porto, ao dirigente associativo, a Confederação. Aliás, eu, se me permites, é só um segundo que eu tinha preparado um texto para isso. E era sobre esta
esta matéria, mas sobre esta matéria. Não vale a pena estar para ler o texto. Mas podem consultar o nosso site, é melhor assim, onde estão lá todos os benefícios. Temos um gabinete de apoio à candidatura. Nós apoiamos as coletividades a partir da sua cota a criar um estatuto de utilidade pública, que é fundamental hoje, não sendo o que queremos, não sendo o que apresentamos. É um contributo para reduzir dificuldades e para não se pagar tanto IVA. Porque, por exemplo, a gente faz obras num equipamento do Estado e paga 23% de IVA. Quer dizer, as bolas de golfe têm um IVA de 6% e um instrumento musical pode ter 23%. É essa incoerência que nós não podemos deixar de contrariar, e o serviço público que prestamos a Portugal, se não fossem as bandas de música, as filarmónicas e as escolas de música, de coletividades, clubes e associações sem fins lucrativos, o que era do ensino da música e da prática da música em Portugal? Se não fossem os grupos de teatro, do teatro amador, como é que era possível fornecer os grupos de teatro nacionais? Como é que era a prática desportiva? Nós no Distrito de Santarém, das 2.000 coletividades, 800 coletividades dos 21 concelhos têm prática desportiva. E já fizeram as contas, o Estado, para saber que aumentam a saúde, prolongam a vida, evitam comportamentos desviantes, são as coletividades que nunca receberam tostão por isso. Nem os dirigentes, nem os pais dos praticantes, nem os praticantes. Ou seja, há aqui um mundo de conflito entre o negócio e a prática salutar da sociedade. E quem garante essa mudança, quem garante essa condição de transformação e de felicidade? Eu há bocadinho estava a dizer, os dirigentes associativos trabalham muito. E agora ainda trabalham mais, porque em muitos casos são menos. Mas o seu nível de felicidade individual e o nível de felicidade de realização pessoal e coletiva é ímpar. Por isso é que não desistem. Por isso é que quem fica aos 14 anos vota a primeira vez, ou mais cedo, como associado. O que vai acontecer é que este caminho leva até ao fim da vida. E hoje impõe-se duas coisas. E estes 100 anos vão nessa direção, e o Congresso aponta nessa direção. Que não é possível o Estado não cumprir a Constituição. Os governos têm obrigação constitucional de cumprir a lei. E a lei é clara. O desenvolvimento da atividade cultural, desportiva, bem-estar e lazer compete ao Estado, em parceria com outras entidades, das quais faz referência no texto constitucional, clubes, coletividades e associações. As políticas públicas devem ser de discriminação positiva para a concretização deste desiderato. Ou seja, devemos associar à Confederação essa obra ímpar da Confederação para percebermos porque é que o chamamos assim. Nós temos 38 estruturas centralizadas entre federações distritais, associações concelhias, e onde não há nem federação nem associação concelhia, há uma coletividade destacada que é a ligação Elo. A coletividade é o único votante. Vimos em 5 euros por mês. E quem vota para a Confederação, vota para a Federação. Quem vota para a Federação, vota para a Associação. Ou seja, com uma coletividade, nesta estrutura, vota para a proximidade, para o Conselho, para o Distrito, para o país. E até para o país e para fora. Portugal, a Federação tem... A questão que se põe em toda essa estrutura é que é como para uma associação de base, uma associação local, como é que isso é mais um encargo, ou como é que pode não ser mais um
investimento que a associação tem que fazer, para além dos vários investimentos legais que tem que fazer. Como é que se obvia esse pensamento? Não ouvi. Como é que se obvia o pensamento de toda essa estrutura que estás a elencar ser mais um custo, ser mais um investimento que as associações dos dirigentes de base local têm que fazer? Como é que se obvia quem pensar assim? Isso é mais uma coisa e eu não tenho tempo. Aqui tem a ver com o desenvolvimento da própria movimento associativo em si. Quando se vê no nível da freguesia, as coletividades, por exemplo, eu não sei se as pessoas têm a noção do poder que as coletividades têm no distrito e no país. Por exemplo, o distrito de Santarém, mas em alguns concelhos, o poder associativo é tremendo. Imagina, no distrito de Santarém, ou no caso de Santarém, concelho, se não fosse a associação e os dirigentes a fazerem o trabalho que fazem, quer no futebol, na ginástica, nas comemorações populares do 25 de Abril, na prática do acesso cultural, nas filarmónicas, nos ranchos, no teatro. Quer dizer, são mais de 250 coletividades só no concelho de Santarém. Em Tomar, Abrantes, Torres Novas, Santarém e Benavente ultrapassam as 1000 coletividades. 1000 coletividades. Sem fins lucrativos. Que estão a responder a um serviço público que era da competência do Estado. Claro que o poder local, em muitos locais, faz parcerias público-sociais, que é um dos caminhos que a Confederação aponta. Que é o caminho de fazer parcerias com a economia social, em particular as coletividades, com objetivos, de acordo com a lei, com um enquadramento legal, para se poder desenvolver e concretizar o bem-estar e a vida feliz das comunidades. Porque as comunidades são mais tristes, são mais infelizes e, portanto, têm menos produtividade, têm maior agressividade, têm maior taxa de suicídio, têm maior taxa de violência, se não tiverem prática da atividade física, não tiverem prática desportiva, se não tiverem prática cultural, se não tiverem espaço de recreação e lazer. Está aprovado. Hoje a Organização Mundial de Saúde não definiu que a saúde não é apenas biológica, não é apenas clínica, não é apenas mental. É ter direito à habitação, à segurança, à família, ao nome. Ter direito à prática num conjunto de atividades que as coletividades, o movimento associativo de raiz popular, em Portugal particularmente, eu há bocadinho não disse, mas ia a dizer relativamente à Confederação, ela não é apenas a Confederação para Portugal e as ilhas. É que Portugal, os portugueses, mantêm na diáspora mais de 400 coletividades em atividade. 400! E é este tipo de organização? Que é desde Goa da Mão e Dio até Canadá, um rancho, a Associação Portuguesa a Escola Portuguesa de Quila. Ou seja, as coletividades estão integradas absolutamente nas comunidades, nas suas tradições, na sua identidade portuguesa. Por isso, os 100 anos assumem uma relevância ainda maior, que é, através deste património, através desta identidade, através do que já foi feito e através dos exemplos que a gente conhece em concreto, como é que podemos potenciar maior número de associados? Precisamos urgentemente de aumentar o número de associados. Coletividades associadas, que não é nada difícil, é estar legalmente constituída e ter uma declaração da direção a dizer que aceita. A questão é como é que isso faz. Para poder potenciar isso. A questão é como é que isso faz dentro da panóplia de atividades que as associações já têm que fazer. Elas retiram, já disseste, algumas vantagens, alguns benefícios, mas em termos, por exemplo, de quem faz espetáculos, por exemplo, os direitos de autor têm vantagem, por exemplo, para quem for associado. É uma forma também. Sim, por exemplo, eu costumo dizer isto.
no Distrito de Santarém, que temos mais de 400 coletividades associadas, é que basta um baile para pagar a cota do ano. Ou seja, uma pequenina iniciativa, a redução que conseguem, no primeiro baile, paga o ano todo. Portanto, é simbólico. Mesmo depois, são esses 60 euros que são divididos para a Confederação, para a Federação e para a Organização Conselhia, se existir, como acontece com a U14 Novas, o KTN. Ou seja, o mínimo, um parecer, por exemplo, e aí com um parecer muito importante, que é, mesmo os contabilistas, mesmo as autarquias, mesmo os revisores oficiais de contas, veem sempre uma coletividade como uma empresa e tentam colocá-la sempre como uma empresa, quando o próprio Código do IVA, o artigo 9º e o artigo 53, também colocam alguma lógica para evitar tantas dificuldades, tantos apertos à vida das coletividades. E aí, os parceiros jurídicos, os parceiros contabilísticos e todo o enquadramento legal, a Confederação tem um património extraordinário, certo. Não só pelos técnicos, mas também pelos funcionários. Já ficou elucidada essa questão? Para quem... Há um outro que eu gostava de sugerir, que tem a ver com a proximidade, por um lado, e a outra, que é muitíssimo importante, que é a Confederação tem gabinetes de apoio às candidaturas. Isto é, parte significativa das coletividades anda sempre em busca de novos financiamentos, quer nacionais, quer internacionais. E quer a Confederação, quer a Federação, tentam sempre encontrar saídas para esta resposta. Uma coletividade que esteja interessada pode e deve fazer este pedido de, na área tal, a minha área é esta, o que é que se pode fazer, o que é que há. E fazemos muitas explicitações, muitas exposições, quase freguesia a freguesia. Fica bastante evidente esta possibilidade de vantagens que as associações podem obter a partir de se associarem à Confederação, à Federação do Distrito de Santarém, mas também a propósito, e eu queria puxar essa parte também, que é as homenagens que estes 100 anos permitiram fazer. E no Distrito de Santarém também houve gente reconhecida pelo seu trabalho dedicado ao associativismo. Sim, nós tentamos sempre, às vezes de uma forma certamente injusta, mas o que pretendemos é que seja o mais justa possível. Que o movimento associativo de raiz popular, através dos seus dirigentes, possam ser símbolos para os outros. É muito importante que possamos ser símbolos para os outros. A Federação Distrital da Federação das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto do Distrito de Santarém foi homenageada em 2015 como a Associação do Ano e temos vindo a ter alguns dirigentes que são para nós exemplo de dádiva permanente, de democracia, de cidadania, de voluntariado, de atitude benévola face à vida e do desenvolvimento das suas coletividades e comunidades. Um deles foi, há 2 anos, o nosso Presidente da Assembleia Geral da Federação, Dr. Lugero Mendes, faz parte do Rancho Folclórico Académico de Santarém, Danças e Cantares, que, pelo seu exemplo, mereceu, por parte da Confederação, uma condecoração, um galardão de mérito e exemplo. Este ano, face ao seu percurso de vida e, ultimamente, ao seu empenho absolutamente extraordinário, não só para a idade que tem, mas para a disponibilidade permanente que apresenta sempre, nunca diz não,
sempre com valores que caracterizam o movimento associativo de raiz popular. Foi homenageado com o galardão de mérito e exemplo o Dr. João Luís Madeira Lopes, que é um exemplo para todos nós, não só nos valores da cidadania, não só nos valores da Revolução de Abril, mas também no cinema, na cultura, na música, como intérprete, como dirigente, quer com altas responsabilidades, quer na sua disponibilidade permanente em ajudar todas as coletividades que lhe peçam qualquer tipo de apoio. É por isso, estes 100 anos são também para o Distrito de Santarém, gravados a letras de ouro, por poder ver neste século incluído não só a Federação, mas o Ludger Mendes e o João Luís Madeira Lopes. Mas gostávamos de dizer que este é apenas um símbolo de todos os dirigentes que trabalham abnegadamente, solitários muitas vezes, outras vezes anónimos, mas sem os quais não é possível fazer o que o movimento associativo popular faz. O dirigente incógnito, o dirigente que não aparece, é o elo que consolida a estrutura. É quem lava a roupa, é quem faz a comida ou assantes para o jogo de futebol, é quem prepara os cenários, é quem pinta o cenário, é quem trata das paletas para a pintura. É tudo anonimamente, despercebidamente, desinteressadamente, não para bem do lucro e do negócio, mas para bem de uma vida mais feliz e de uma sociedade mais humana. É aí que se pode colocar nestas últimas palavras que tens dito, e para além das ideias também consideradas há pouco, que o associativismo é uma ideologia necessária? Sim. Hoje há teses de mestrado, de doutoramento, que colocam, porque há duas versões sempre sobre isto, que é a versão francesa, a francófona e a anglo-saxónica. Mas ambos chegam sempre à conclusão, muito interessante, que foram as condições concretas da industrialização e da Revolução Industrial, face à não resolução dos problemas das pessoas, que criaram uma solução alternativa. E essa solução alternativa mora nas coletividades, na economia social. Porque a economia social não são só clubes, coletividades e associações. São outras fundações, institutos, os IPSS, são misericórdias, são mutualidades, são até, na economia social, até os sindicatos o são, e os partidos políticos. Mas neste caso concreto, o que se torna absolutamente evidente é que foi o não satisfazer dos problemas das pessoas que obrigaram as comunidades a encontrar políticas alternativas de prática diferenciada para responder ao problema. Não há desporto, a coletividade e a comunidade. Santarém tem bem esse exemplo. Morrem as coletividades, morre o clube por causa da via profissional, morre não sei o quê, mas o movimento associativo nasce a seguir com uma solução alternativa. É essa ideologia necessária, que não é o negócio, o dinheiro que faz a pessoa feliz. Não é o negócio ou as mais-valias para cada um que torna a sociedade mais justa e a sociedade mais humana. O que torna a sociedade mais humana é a partilha, é a construção coletiva, é a realização individual, é a dádiva ao outro. Aliás, quando eu às vezes digo isto, toda a gente se ri. Porque uma das frases mais fabulosas e mais revolucionárias da história da humanidade foi Jesus Cristo que o disse. Amai-vos aos outros como a vós próprios. O que é isto? O ser dirigente associativo é amar aos outros como a nós próprios. É colocar o interesse coletivo em cima do individual. É fazer com que o meu esforço seja enriquecedor para o objetivo de todos. E isso é uma cidade mais humana e é uma cidade mais feliz.
Esses são dizer que esses são os objetivos, as bases, as motivações que os voluntários dirigentes vão tendo para fazer aquilo que querem fazer, por um lado, através da organização e para responder a necessidades permanentes numa determinada comunidade. Mas, e já estamos também a começar na reta final da conversa, que novas questões, e a propósito disto, que sempre foi assim, tendencialmente, desde as educações, a educação no princípio do século, as associações que faziam, também uma parte da educação que a população não tinha, os operários não tinham, e todo esse movimento que se gerou, até agora as partes mais recreativas ou mais de visibilidade do movimento associativo. Nessa parte de visibilidade, pensas que faltará alguma visibilidade ao movimento associativo, às associações ao trabalho que fazem, numa sociedade mediatizada em que aquilo que não é visto, não é conhecido, não existe? Ou, ao contrário... Sim, era fundamental que, mesmo os órgãos de comunicação social, as redes, e aqui está muito trabalho a fazer, mas temos evoluído bastante, mesmo as coletividades, porque esta não pode ser uma tarefa da Confederação per si, nem da Federação per si. Tem que ser uma tarefa de cada uma das associações, coletividades, que é dar protagonismo ao seu próprio trabalho. Porque as pessoas sabem, quando há uma reunião numa coletividade pequena, o anfiteatro está cheio, o pavilhão está cheio, porque envolve as pessoas com o princípio da proximidade, da subsidiariedade. Toda a gente se conhece, sabemos quem são eles, estão aqui. Mas há também aqui uma outra questão que é relevante nos tempos modernos, que é potenciar o papel dos jovens e das novas tecnologias como forma agregadora e uma forma divulgadora e uma forma de aproximação e informação e comunicação de novos estilos. Porque nas coletividades e hoje na sociedade portuguesa, na sociedade mundial, a informática e cria muito info-excluído, mas cria uma outra coisa pior, que é de pensar que é autossuficiente as pessoas agarradas a um computador ou a um telemóvel. Nada mais errado. Nada mais errado. Uma criança a subir uma árvore são necessárias 1 milhão de circuitos neuronais ativos por segundo. A mesma criança com um telemóvel na mão, nem de longe nem de perto. Há estudos feitos, que eu recomendo a todos os dirigentes e ativistas associativos, que leiam. Chama-se Uma Fábrica de Cretinos Digitais. Que é onde é que a gente vai parar, passando aos 3 anos. Já há crianças que passam 3 horas e 45 minutos à frente de ecrãs, tablet, televisão, telemóvel, etc. Aos 18 anos, a média do tempo passado em frente a um ecrã é equivalente a 1 ano e meio de trabalho do Humberto. Então vamos ter obesidade, só se vence com prática da atividade física e prazer, com desporto. Depois irritabilidade. Depois perda da noção da realidade, pensando que o mundo é virtual. Mas não é. Virtual é um instrumento para se conseguir melhor. No que respeita e podemos continuar, porque ainda há outros tipos de doenças psicossociais e doenças de suicídio que aparecem atendendo a ver o desenvolvimento atual do mundo digital. É ver o que está a acontecer na sociedade japonesa e depois percebemos a importância do mundo das coletividades, do mundo associativo, que é envolver esses jovens, são mais-valias porque dominam as tecnologias, mas mais-valias porque evitam caminhos que a eles próprios serão prejudiciais. Hoje, o caminho é trazer gente nova e gente menos nova e gente idosa. Há hoje um staff
que mantém a atividade física, que mantém a atividade das coletividades muito baseada nas pessoas aposentadas. Veja-se o exemplo no Distrito de Santarém das universidades séniores. Veja-se, por exemplo, a fortuna que é poder-se ter uma coletividade onde há o avô, o bisavô, o neto e o bisneto, o filho e o pai. Essa intergeracionalidade as coletividades garantem. É essa intergeracionalidade que faz comunidade. E é essa comunidade que encontra as soluções para os problemas que o Estado e o indivíduo não resolveram. E nessa perspectiva que acabas de dizer, onde deste enfoque aos jovens, eu colocava uma outra com a pergunta, e o aspecto feminino? As mulheres, as jovens, as pessoas do sexo feminino, como é que estão atualmente com o movimento associativo? É ainda muito algo distantes, com muitos problemas a ultrapassar mais do que... Sim, o problema da igualdade é um drama, não é? As condições culturais, as condições sociais, as condições de emprego e de trabalho, as condições de exigência mínima são uma dificuldade objetiva. Nós ainda hoje na minha escola fizemos a demonstração. Isto significa bem o que é a caracterização da sociedade mundial relativamente à mulher. Só há um desporto federado em que é garantida a igualdade. Hoje aconteceu lá na escola, com a Federação de Corfball, em que jogam tantos homens quanto mulheres. É obrigatório o número de homens ser igual ao número de mulheres. Mas as mulheres, no Distrito de Santarém e no país, têm vindo a aumentar a sua intervenção e a qualificação da sua intervenção. No Distrito de Santarém, para além das associações de jovens, que já não são nada poucas, são perto de 60, têm uma intervenção com caráter regular. As mulheres aparecem, particularmente às jovens, com cargos de direção e de chefia, muito importantes. A outra, porque normalmente eram vistos as mulheres, na tradição antiga e até mais recente, as mulheres eram vistas sempre como as moiras de trabalho. E não com os níveis de decisão de presidentes ou das Assembleias Gerais ou dos Conselhos Fiscais. Isso está a mudar. Há coletividades no distrito que são todos os órgãos, todos os membros dos órgãos são mulheres, que assumiram como resposta àquilo que não era respondido para os filhos e para os pais e para a comunidade, assumiram nas suas próprias mãos o destino da nova coletividade. Uma delas estava parada há 16 anos. As mulheres têm vindo a aumentar de forma significativa o número de participação, a percentagem da participação ainda não é suficiente, longe disso, mas a aumentar também o nível de responsabilidade dentro dos órgãos das coletividades. E isso traz uma vertente extremamente importante, porque a maternidade é um elemento que encaminha melhor os jovens. E a segunda é a mulher com órgãos de direção nas coletividades tem sempre uma visão dupla, porque vê sempre a sua relação desportiva, cultural, recreativa, não apenas numa perspectiva pessoal, individual, mas numa perspectiva daquilo que era bom para todos, que é esse o objetivo de todos os homens. Para terminar relativamente à desigualdade, o mercado de trabalho não ajuda nada. A imigração, o facto do Distrito de Santarém ter perdido 30 mil pessoas, a grande maioria foram homens. Daí também haver vaga, entre aspas, para as mulheres entrarem. O que devia ser correto era que o princípio da igualdade no acesso e no sucesso fosse uma obrigação institucional. Não sei se haveria condições, mas o que nós pretendemos é que esse desidrato venha, como no corfball, a ter tantos homens e tantas mulheres. Mas cada terra, cada coletividade, cada grupo, cada clube, cada associação é um corpo social único. Não compete nem à Confederação nem à Federação fazer ditames ou leis para isso.
Convém reivindicar condições para o estatuto do dirigente voluntário. Porquê é que os dirigentes das associações não, que já era para ser feito desde 2001, não têm um estatuto do dirigente associativo benévolo, um DAV, voluntário, que possa contar o tempo que passa, ou uma parte que passa na coletividade, ou a representação da coletividade não possa ter direito à justificação da falta. Mais dia ou menos dia vai ter que acontecer isto. Porque hoje, até o económico, até as grandes empresas, até os grandes estudos de recursos humanos sabem e valorizam o voluntariado. No meu currículo tem que se lá pôr voluntariado. E sabe o que é que o patrão ou a entidade patronal acha? Se este homem, esta mulher, se dedicam voluntariamente e benevolamente à sua terra, à sua causa, ao seu desporto, estão em melhores condições também de se dedicarem ao interesse maior da empresa e da concretização do seu objetivo social. Claro. Ou seja, certo? Fica claro? Última questão que tenho para a conversa de hoje, que é um bocado, talvez a resposta, no correr daquilo que foi dito, a resposta a quem possa estar de alguma forma ainda relativamente descrente. E a pergunta é se há declínio, na tua opinião, do movimento associativo popular. São sempre os mesmos, já não conseguimos mais, já não dá mais. Como é que se pode, ou se isto é uma realidade, ou se há declínio do movimento popular, ou se há uma renovação, se há um rejuvenescimento do associativismo? Os dados que nós temos resultam do número de dirigentes e de gente nova nas direções. E pode-se pegar aí no Conselho de Santarém. É ver a gente que nos últimos 10 anos entrou para o movimento associativo. Quer da Académica, quer de Vitória, quer da SIRO, quer da Associação das Comemorações Populares do 25 de Abril, quer nas Filarmónicas, quer nos ranchos. É evidente que o que não se pode pedir ao movimento associativo é que os que cá estão há mais tempo abandonem os que para cá vêm de novo. Esse não é o princípio. Porque o princípio sustentável do movimento associativo é a solidariedade, que é fazer uma mistura, uma mescla entre os que estão e que cá estão há muitos anos e os que vêm de novo. Há gente nova a vir. Não era que nós precisávamos. Não era que o movimento associativo e a sociedade portuguesa precisavam. Não, não eram. Mas 70 mil imigram por ano. Portanto, é preciso ter cuidado quando a gente analisa o movimento associativo, onde é que estão os culpados e quem são os responsáveis. Quem são? O que é pedido, o que os dirigentes têm que fazer é de tal modo exigente que quase que às vezes parece impossível como é que se mantém estas coletividades em funcionamento. Porque os melhores foram, uns emigraram para as metrópoles, no distrito de Santarém, e não é o único, apesar de sermos o terceiro maior, onde vai tudo, certo, e vão os melhores. Certo. Portanto, o que é necessário colocar aqui é um grau de exigência às entidades governativas e ao cumprimento da Constituição. Se cumprissem 10% daquilo que a Constituição diz, 10%, veríamos que a capacidade de atração do movimento associativo era muito maior. Não estou a dizer mais, 10%. Sim, fica essa ideia. É isso que temos que ficar neste 100 anos. Fica essa ideia a propósito desta conversa, essa ideia final, a propósito desta conversa que demos hoje aqui no canal de Janjos. Foi um É Agora, com Augusto Figueiredo, a quem agradecemos o facto de ter estado presente nesta edição, e o Augusto, que esteve em representação da Federação das Comunidades de Cultura e Desportivas do Distrito de Santarém e também como Conselheiro Nacional da respectiva Confederação Portuguesa. Obrigado, Augusto. Obrigado por tudo, para vocês, os maiores sucessos e obrigado por vosso contributo. Obrigado. Ok? Da nossa parte, obrigado também. Agradecer a todos aqueles que vão acompanhar estas palavras durante os próximos dias e semanas e, da nossa parte, contamos com todos na próxima semana com mais um tema no canal de Janjos. Até para a semana.